10 perguntas para os ateus responderem. Olá, meus amigos, eu sou o Ismael Oliveira, seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje eu tenho o intuito de responder as 10 perguntas que foram lançadas pelo ex-ateu e hoje agnóstico Vinícius César. Se não tem como provar a inexistência de qualquer coisa, e se devemos evitar julgamento diante a falta de provas sobre um assunto, por que vocês ateus determinam que Deus não existe? Agora eu explico. Antes de eu tentar responder essa pergunta, é fundamental que a gente defina o termo Deus. Como vocês sabem, esse termo Deus ele é muito abrangente. Tanto pode ser utilizado para se referir a uma visão teísta, quanto a outras visões de deuses. E dependendo da visão filosófica que você for analisar, esse termo ele pode ser utilizado para se referir a várias ideias de deuses diferentes. Deixando esse adendo, então agora a gente vai responder a primeira pergunta do Vinícius César. A visão teísta, ela nega a afirmação, ela nega a preposição de que existe uma divindade ou mais divindades que têm atributos como onisciência, onipresença, onipotência e onibenevolência. A essa ideia, o ateísmo, ela nega essa preposição pela falta de evidências. Não há evidências ou provas satisfatórias que levem a gente a pensar, a acreditar que esses deuses são reais. A maneira como conhecemos essa ideia já é motivo suficiente para não acreditar na existência de Deus. Supostamente, um humano foi visitado por essa entidade e nessas experiências anedóticas, essa entidade, esse Deus, revela para esse humano as suas regras e de como deveria as pessoas se comportar, de como a humanidade deveria seguir as suas regras e seus mandamentos. Supostamente essa entidade ela orientou humanos a escrever as suas regras em livros, em textos, em pergaminhos, e que a partir de agora devemos dar crenças, devemos dar créditos a essa ideia. E isso por si só já é um bom motivo para não acreditar nessas ideias. Porque nós devemos dar créditos a experiências anedóticas, experiências em que são inverificáveis, experiências que não tem como você corroborar a veracidade daquilo. Então, para mim, essas ideias de deuses revelados já são ideias que não fazem o menor sentido de você dar créditos. São seres que não têm evidências de comprovação nenhuma. Não tem provas suficientes para que você dê créditos para essas ideias. Outra problemática que existe nesses deuses revelados, nos deuses de religiões organizadas, é que as características desses deuses não deveriam ter contradições. E fica bem claro que existem várias contradições nessas ideias de deuses. Você falar para mim que existe um ser que é onisciente, onibenevolente, onipresente e que está em todo local, um Deus que é onisciente e que te dá livre-arbítrio, são contradições lógicas, coisas que não deveriam acontecer. Um Deus que sabe de tudo, mas se arrepende, outras contradições. Então, juntando a falta de evidências com a observação da realidade, fica claro, fica fácil você constatar que essas ideias teístas não fazem o menor sentido.
Então, a todas as ideias de deuses teístas, deuses revelados, com livros sagrados, com sacerdotes, a essa visão, o ateísmo está bem posicionado e bem justificado. Nós não acreditamos nessas ideias porque, além de não haver evidências, provas suficientes para a gente acreditar nelas, existem contradições nos deuses. Então, a essa ideia teísta, estamos bem justificados a não acreditar nas ideias que são afirmadas pelos religiosos. Então, a nossa visão ateísta a todos os deuses revelados é uma visão bem coerente. Agora, sobre as visões filosóficas de deuses, esse conceito de Deus que não é o teísta, visões como o deísmo, a essa visão, o mais coerente é você se manter como agnóstico, é você não afirmar que esses deuses não existem, já que não tem como a gente provar e bater o martelo 100% que essa visão deísta não existe, e suspender o juízo. Como não há evidências que provam que deuses existem, e também não há evidências que provam que eles não existem, o mais honesto, o mais coerente nesse quesito é você se posicionar como um agnóstico, é você suspender o juízo sobre essa visão e nem afirmar que existe e muito menos afirmar que não existe. É você se manter agnóstico. Agora, sobre a visão teísta, sobre a visão de um Deus revelado, que tem sacerdotes, que apareceu para humanos dizendo como você deve se comportar, dando regras, dando mandamentos, a esse tipo de Deus, a gente está bem justificado a negar essa preposição, e o ateísmo nesse quesito é uma posição bem coerente. Agora, visões como filosóficas de deuses, conceitos de deuses diferentes, aí sim, a essa visão é interessante manter o agnosticismo. Você não vai dizer que existe e nem muito menos dizer que não existe. É o ceticismo. Até que prove o contrário, a gente não vai acreditar que existe e também não vai afirmar que não existe, porque se você utiliza esse tipo de afirmativa, aí o ônus da prova, que pertence ao religioso que afirma que Deus existe, vai cair sobre você. Aí você tem que provar que não existe. E como a gente sabe, isso é algo impossível, não tem como você provar que divindades não existem. Então, você tem bons motivos para acreditar que ela não existe, mas 100% de certeza a gente não tem. Então, o agnosticismo nesse quesito eu acho que é bem coerente. Então, por que vocês apoiam a esquerda? Talvez aí numa tentativa de contraponto à religião e ao conservadorismo, sendo que a esquerda atual brasileira se alia cada vez mais com grandes líderes religiosos Brasil afora. Essa pergunta, eu acho até uma pergunta meio que sem sentido, né? Porque o Vinícius César ele sempre foi contra pessoas que julgam, que colocam as pessoas em caixas fechadas. E o que eu vejo aqui é que ele está fazendo o que ele sempre criticou. Então ele está tendo uma hipocrisia aqui, né, da parte dele, porque ele sempre criticou quem fazia isso, de quem colocava as pessoas em caixas, em pacotes fechados, e que para ser ateu você obrigatoriamente tem que seguir alguns requisitos mínimos, e a gente sabe que isso não existe. Eu acho assim, ele como um ser humano, ele já deveria saber que relacionamentos humanos são relacionamentos complicados, e de que de alguma forma, em qualquer área que ele for, em qualquer quesito que ele for, o relacionamento humano, se ele criar expectativas, ele vai se frustrar. Tanto foi assim na igreja, na Universal, que ele criou expectativas, que ali era um pessoal escolhido, e aos poucos eles foram vendo que não passa de seres humanos. O ateísmo também é assim. Não tem como você jogar todo mundo num pacote fechado e decretar que todos os ateus apoiam a esquerda. Fica claro que isso não condiz com a realidade. Eu até penso que a maioria, sim, dos nossos ateus aqui, pelo menos uma grande parte,
Se eu estou tirando pela minha própria experiência no meio, realmente tem uma tendência a apoiar mais causas esquerdistas ou causa da esquerda, mas que isso não é uma regra, isso pode estar valendo apenas para o nosso país ou para os ateus mais militantes, para os ateus mais que aparecem para divulgar essa ideia. E é por isso, então não vejo por que dizer que todos os ateus são de esquerda. Então não faz nem sentido nesse tipo de pergunta. E é isso, não tem como você colocar as pessoas em caixas fechadas, em pacotes fechados, atribuir que para ser ateu você tem que ser de esquerda, tem que apoiar, tem que ser cientificista, tem que apoiar a ciência. Não, o simples de ser ateu é só você não acreditar em divindades e você já é ateu. Terceira pergunta. Se apegar à falta de provas da religião é o suficiente para determinarmos o ateísmo, por quê? Eu penso que as faltas de evidências que corroboram com a ideia de Deus, ou Deus teísta, são bons motivos, sim, para você não acreditar na sua existência, já que a visão teísta, que é a visão que o ateísmo nega, que o ateísmo rejeita, fala que existem divindades que são onipresentes, são deuses que estariam presentes em todas as áreas, em todos os locais, sem exceções. Então, essa ideia deveria ser muito fácil você constatar a presença desses deuses. Seria algo muito auto-evidente. Então, Deus ele deveria ser auto-evidente. Não deveria ser nada difícil corroborar com a ideia de um Deus, ou você provar a ideia de um Deus, já que ele é onipresente, ele deveria estar presente em todos os locais. Então, a observação da realidade com a falta de evidências é um bom motivo, sim, para a gente manter o posicionamento ateísta em relação ao discurso teísta, ao discurso, à preposição de que Deus existe. Agora, quando a gente for pegar o conceito teísta, o conceito fora do teísmo, aquele conceito que Deus ele está em tudo, é a natureza, essa visão a gente não vai ter como corroborar que não existe. Eu já falei aqui na minha resposta anterior. A esse quesito, o mais coerente é ser agnóstico, adotar o posicionamento do agnosticismo e suspender o juízo a respeito dessa pergunta, a respeito dessa ideia. Não vamos afirmar que Deus existe e nem vamos dizer também que não existe. Suspende o juízo e você vai estar sendo coerente. Agora, quanto à visão teísta, você pode sim utilizar a falta de evidência, você pode utilizar a observação da realidade, você pode pegar qualquer tipo de contradição existente nesses deuses e isso vai ser um bom motivo para você não acreditar e para você rejeitar a afirmação do religioso, a afirmação do lado teísta. Se quem militava ateísmo no YouTube como Rivanildo e Vinícius César não eram ateus de verdade só porque não são mais ateus, o que é ser ateu de fato? Ser ateu nada mais é do que não acreditar em divindades. Ponto. Não tem por que criar requisitos mínimos para a pessoa se declarar ateu. Você não precisa ser apoiador da esquerda, ou da direita, ou do centrão, ou defender ciência para dizer ateu. Ser ateu é simples, a ausência de crenças em divindades. E é só isso. Você utilizar esse termo ateu de verdade, nunca foi ateu, isso de certa forma realmente é uma falácia, a falácia do escocês. E da mesma forma que a gente usa isso para bater no cristão quando a gente está discutindo a respeito de crenças, quando um cristão faz algo de errado e a gente aponta aquilo, o cristão vai defender e vai falar que aquilo nunca foi um cristão de verdade. Da mesma forma, tem alguns ateus que defendem isso, que usam essa falácia para defender pessoas ou para tentar defender o ateísmo. Eu penso que se a pessoa em algum dia não teve a crença em divindades e ela se declarou ateu,
a gente não tem como verificar se aquilo é realmente genuíno e a gente vai ter que acreditar naquilo, vai ter que dar crédito ou não, fica a seu critério. Eu penso que é possível sim ser ex-ateu, não precisamos utilizar essas falácias, eu não vejo problema nenhum a uma pessoa dizer que foi ateu e hoje é religioso, hoje é cristão, para mim isso é irrelevante, não vai mudar em nada. A gente vai ficar esperando a prova. Provarem que o Deus que agora eles acreditam existem e até o momento nenhum desses ex-ateus conseguiram provar. Então, para mim, para ser ateu é simples, é só não acreditar em Deus e ponto. Não tem nada além disso, não tem nada de acrescentar. É algo bem simples. Uma vez salvo, salvo para sempre, tem uma corrente cristã que diz isso, né? Porque tem a divisão, né? Arminianos, calvinistas e tal, né? Outros, né? Que é isso, que um vem pelas obras, outro já está pré-escolhido, e tem o universalismo, que é uma terceira via, que diz que no final das contas vai todo mundo ser salvo, né? Então, mas os mais comuns é o arminianismo, o calvinismo, né? Então tem uma corrente que fala isso, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí eu digo para vocês, uma vez ateu, sempre ateu? Essa é uma pergunta extremamente vaga. Você não tem nem como tentar entender qual foi o sentido que ele quis fazer nessa pergunta. Será que ele ainda tem os dogmas religiosos em que as pessoas precisavam ser salvos, que você estava condenado a um inferno eterno e que a religiosidade, só o Cristo salva, só Cristo que vai salvar você desse destino? Cara, então é extremamente vaga essa pergunta, eu acho que irrelevante, não vai contribuir em nada na discussão, mas se você chegar ao ateísmo, o ateísmo tem saída, nada é para sempre, tudo que a gente sabe até o momento é passageiro, a vida da gente é passageira. Se você chegar ao ateísmo, você vai ficar aguardando a religião provar os deuses arrogados e aí sim você vai deixar de ser ateu. Mas aí você vai entrar no questionamento ético para saber se as divindades aí que foram provadas, se são deuses dignos de serem adorados, de serem seguidos. Então é isso, uma pergunta extremamente vaga, que não tem muito o que ser respondido, né? Sexta pergunta, vamos lá. A sexta pergunta diz o seguinte: se ser ex-ateu não existe, o conhecimento não é ilimitado. Ele chega ao fim? Primeiro que eu não defendo essa ideia de que ex-ateu não existe. Então, para mim, acho que essa pergunta já começa com uma afirmativa embutida na pergunta, não é uma pergunta aberta, já é uma pergunta fechada. Se ele já afirma, né? Se ex-ateu não existe, então, pô, aqui a pergunta já é meio, não é honesta. Ele preza muito por honestidade, mas ele fez uma pergunta aqui que o enunciado já deixa claro que você entra numa dicotomia ali, sei lá, você não tem opções de negar a pergunta. Então, eu particularmente eu não defendo essa ideia. Para mim, eu penso que é possível sim deixar o ateísmo. Tanto é que você pode ser um agnóstico, você pode ser até um religioso. Isso para mim não vai mudar em nada e nem vai depor contra o ateísmo em nada. A respeito do conhecimento, uma coisa que todos nós devemos concordar é que conhecimento é algo ilimitado. Quanto mais você chega à conclusão que você sabe, quanto mais você descobre, mais você sabe que tem algo muito mais a ser descoberto, tem algo muito mais a ser conhecido. Então, conhecimento eu penso que é algo ilimitado, algo que você sempre vai aprender e por mais que você viva anos e anos, você nunca vai chegar à conclusão 100% de tudo que pode ser conhecido. Então, o limite para mim do conhecimento, eu penso que seja ilimitado ou pelo menos inalcançável para uma pessoa normal, para uma existência de uma pessoa comum. E é isso, eu não vejo conhecimento limitado, pelo contrário, é algo que é ilimitado, pelo menos até onde a gente pode alcançar. Se o ateísmo é o fim do processo racional e do questionar, então a humanidade chegou ao seu fim? Pelo contrário, o ateísmo não é final de processo racional nenhum.
Eu penso que seja só o início. Você, nesse quesito da vida, no quesito religiosidade, onde as pessoas são doutrinadas desde pequeno, onde você é levado para igrejas, onde você é batizado, mesmo sem sem seu consentimento, já desde criança, onde você é ensinado a acreditar por tradição familiar ou por tradição do país. Se você é religioso, se você tem essa ideia da religião, quando você sai daquilo, o ateísmo é apenas o começo, pelo menos nesse quesito. Ali você vai começar a questionar a religião, que foi algo imposto para você desde sempre. Se você chega ao ateísmo, deve ser apenas o começo. A partir daí você pode começar a questionar tudo na sua vida. E eu não vejo o ateísmo como a reta final, onde você chega e tem que ficar estagnado e parar. Não, use o seu senso crítico para questionar tudo. A política, relacionamento humano, você pode questionar tudo utilizando o racional. Agora, o ateísmo é apenas um quesito da vida das pessoas. Não é o fundamental e nem deve ser o final. Pelo contrário, deve ser o ponto inicial, ou pelo menos um dos pontos iniciais que vai fazer você raciocinar e você questionar várias outras coisas que são ditas para vocês. Mesmo a evolução sendo um fato, mesmo que a evolução seja um fato, ela refuta a ideia de Deus? Eu penso que a teoria da evolução, por si só, ela não refuta uma ideia de Deus, ou pelo menos um conceito mais amplo de Deus. Não tem como eu utilizar a evolução, mesmo que ela seja corroborada por algumas evidências científicas, que seja aceita aí pela a maioria aí na academia científica, e afirmar que por ela ter essas evidências, logo ela é a prova que Deus não existe, pelo menos nesse conceito mais amplo. Eu até posso utilizar essa evolução, né, a teoria da evolução, para questionar o criacionismo que é declarado, né, o criacionismo que é defendido aí pelos religiosos, que dizem que o ser humano, dizem que os animais já foram criados da maneira que é e que sempre foram assim. Então, essa ideia de um Deus teísta, ela até pode ser embaraçoso para você questionar um religioso, mas ela não vai refutar 100% e ponto final vai decretar que Deus não existe, né? Então, acho que, para ser honesto, você nem deveria utilizar a evolução como prova de refutamento ou prova de nada contra a ideia de Deus. Nona pergunta. A Bíblia representa apenas a visão teísta, uma visão teísta dentre milhares. Então, por que os ateus viram a Deus só por refutarem a Bíblia? Aqui é uma discussão bem relevante, né? Eu acho que essa pergunta que ele fez também é bem interessante. Será que para ser ateu basta apenas deixar de acreditar na Bíblia? Eu penso que é um dos fatores que no nosso país o pessoal utiliza bem. Porque como a gente vive em um país onde a grande maioria é cristã, você já é doutrinado no cristianismo. E já te ensinam que o único Deus que existe é o Deus cristão. Então, desde pequeno, você já é doutrinado a não acreditar nas outras ideias de deuses. Isso é sendo honesto. Uma pessoa que nasce no nosso país, que é doutrinado no cristianismo, na cabeça dele, os deuses hindus já são deuses mentira, já são deuses inventados pelo homem. Os deuses egípcios são apenas mitologia. E assim vai. Então, para essa pessoa que foi doutrinada, que não acredita já nesses deuses, o único Deus que para ela existe até o momento é o Deus cristão. E quando ela sai do Deus cristão, aquele questionamento, aquele baque que ele faz para questionar sua própria religião, fica mais fácil para questionar os outros deuses, já que em nenhum momento eles teve crença, em nenhum momento eles acreditaram que aqueles deuses realmente existiram. Então, vai ter ateus que, para eles, vai ser importante
apenas refutar a Bíblia. Mas existem outros ateus que é importante estudar outras religiões. Eu, particularmente, eu gosto de estudar outras religiões. É algo que me fascina. Eu gosto bastante da ideia do budismo, aquelas ideias filosóficas. Eu gosto muito do hinduísmo como religião. Não que eu acredite que aqueles deuses são reais, mas você analisando, vendo aquelas histórias, você vai tentar entender um pouquinho mais de como surgiu as religiões. Então, você dizer que apenas a Bíblia, apenas refutar a Bíblia é algo que você vai utilizar para ser ateu, vai se tornar como ateu, vai ser a justificativa, para algumas pessoas vão ser, para outros não. Então, como não tem como você ligar e colocar todo mundo numa caixa, é isso, vai ter ateus que vai precisar estudar muito mais, estudar outras religiões, estudar as histórias da humanidade, e para esses ateus, eles vão ter uma bagagem maior até para poder defender o ateísmo. Mas vai ter outros ateus que simplesmente não acreditar mais no cristianismo já é o suficiente. E como que você vai saber qual é o ateu mais ateu dos dois? De fato, não tem como saber, ambos serão ateus e estarão em pé de igualdade. Ambos não acreditam em divindades. Os fatores que levaram ele a chegar a essa conclusão podem ser variados, podem ser diferentes, mas na essência todos eles são ateus. Se Deus não existe, qual o propósito de militar ateísmo? Essa é uma das perguntas que eu achei bem interessante, bem relevante aqui dos questionamentos do Vinícius. Se Deus não existe, por que militamos ateísmo? Por que abrimos câmera para falar sobre ateísmo? De fato, a crença em Deus em si, ela não deveria ser prejudicial a ninguém. Mas a realidade mostra que nem sempre é assim. Porque mesmo que uma pessoa tenha uma crença e que para ela isso seja genuíno, as atitudes dessas pessoas, devido à sua crença sem evidências, né, crenças religiosas, elas podem influenciar a sociedade a tomarem atitudes irreflexivas. Imagina que um religioso define que o nosso país tem que ser controlado, deve criar leis baseadas nas suas crenças religiosas. Um cristão mais ortodoxo, ele chega e diz que a partir de agora as leis devem ser criadas de acordo com a Bíblia. Você já imaginou o problema que isso causará nas outras pessoas? E se você fala, não, mas o cristianismo hoje é uma religião de paz, não vai fazer isso e tal. A gente tem exemplos de religiões que fazem isso. Em alguns países aí do Oriente Médio, países islâmicos, a Sharia que existe nesses países é muito prejudicial à humanidade. Eles criam leis baseadas no seu livro sagrados, onde gays são condenados à morte, mulheres adúlteras condenadas à morte e vários outros tipos de coisas que são extremamente prejudiciais à humanidade. Então, se nós criamos canais ateístas, é justamente para mostrar para as pessoas que nem tudo que é religião, nem tudo que está na Bíblia, nem tudo que diz ser amor, realmente é amor. Então, é importante ter pessoas para mostrar o contraponto e mostrar que a religião que eles defendem pode sim ser prejudicial à humanidade, onde pessoas vão utilizar a religião como justificativa para o ódio. Isso existe. Eu, pelo menos, eu faço um conteúdo mais racional, eu tento evitar ofensas pessoais a qualquer um, eu tento evitar ofender a crença do próximo, mas eu chamo essas pessoas para o questionamento. Eu mostro aquelas passagens absurdas da Bíblia e o próprio cristão que vai ver aquilo, ele mesmo vai se questionar e vai ver se aquilo realmente faz sentido. Passagens onde o Deus bondoso manda matar pessoas inocentes. Agora, a gente fazer esse trabalho de ateísmo, a gente está tentando melhorar a humanidade, a gente está tentando melhorar o posicionamento racional, o senso crítico das pessoas. Apesar do Deus não existir,
A ideia de Deus existe. A ideia que existe um Deus existe. Bancada evangélica existe. E se a gente permitir, se a gente ser omisso e se calar, daqui um dia você não vai ter liberdade, você não vai poder falar sobre religião, porque supostamente isso é uma blasfêmia, e blasfêmia é algo que Deus abomina. Mas só que Deus não aparece para se defender, né? Então, por isso que nós, ateus, abrimos canais para falar, para questionar, para rebater o que são dito. Isso você pode fazer de várias as formas. Eu posso fazer da maneira ética, de uma maneira que eu faço aqui no meu canal, que eu não cobro dinheiro, eu não cobro Pix, eu não estou aqui tentando ser político, tentar uma vaga em nada. Eu faço isso porque eu acho isso interessante, é um hobby, e eu até deveria fazer mais vídeos, e ultimamente eu tenho feito menos vídeos do que eu gostaria. Então é por isso, não é porque Deus não existe que nós não devemos ficar calados. Pelo contrário, a ideia de Deus existe, o fã-clube existe, e para evitar problemas que toda a sociedade sofra, é interessante que a gente venha mostrar o contraponto. E é isso. E aqui eu termino as minhas 10 respostas aqui, né, as 10 perguntas aqui do Vinícius César. Deixa a opinião de vocês aí no comentário, o que, que vocês acharam, se eu fui mal em algumas respostas, deixa aqui embaixo aqui, ó, me ajuda aí a corrigir algum pensamento. Se vocês mostrarem para mim evidências, provas suficientes de que eu estou errado em algum ponto, eu vou ser muito humilde para rever meu pensamento. E é isso, galera. Foi um prazer ter vocês até aqui e até mais.